Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Os que estão felizes por estar na casa de Deus, digam glória a Deus. Queridos, queiram tomar os vossos assentos só por um instante, enquanto você se prepara para a leitura de um texto sagrado. Eu quero antes tributar a Deus a minha palavra de louvor, de gratidão, por mais uma vez poder estar celebrando ao nome de Jesus e desta feita com os irmãos, participando de uma reunião tão especial quanto esta, onde já temos aqui sido edificados por testemunhos, por palavras que foram ditas e por louvores que nos conduziram à adoração a Deus. O nome do Senhor está sendo glorificado mais uma vez esta noite e não nos resta dúvida de que Deus está conosco e Ele é poderoso para nos abençoar mais uma vez. Você acredita nisso? Diga um amém. Queridos, eu também quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Flausilino, pela sua hombridade ao nosso trabalho, ao nosso ministério, mesmo que a gente está distante, congregando em outra localidade, mas sempre de perto, acompanhando o que Deus tem feito aqui nesta casa, até porque os meus pais estão servindo ao Senhor aqui já por um bom tempo, e eu tenho sabido o que Deus tem feito neste lugar. Agradecido a Deus pela instrumentalidade desse homem de Deus que está à frente deste trabalho e que tem também a minha admiração, e por muitas vezes em lugares por onde Deus tem me levado, eu tenho citado um aprendizado que eu recebi através do Senhor, e Deus é tão bom que a gente, quando conta alguma coisa por aí, a gente tem que ser muito sincero nas palavras, porque há um adágio que diz que o mundo dá volta, né, pastor Marcos? Eu contei um testemunho do pastor Flausilino lá no norte de Minas, e nunca passou pela minha cabeça que um dia o pastor de lá ia chegar aqui. E eu tive a oportunidade, o privilégio de, na última reunião de obreiros, o pastor da cidade que eu estava, e contei uma experiência do pastor Flausilino, algo que me influenciou através da vida do pastor. Contei lá, e quando foi no mês passado, eles estiveram aqui, eu pude apresentá-lo e dizer: ele é o pastor do testemunho que eu te contei, e foi dado como veracidade aquilo que foi dito. E eu tenho sido influenciado pela vida do pastor. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, uma alegria indizível poder estar com os meus pais. A minha mãe completou mais um ano de vida ontem, estivemos juntos. É um prazer muito grande para mim, e eu me sinto emocionado em poder estar com vocês, que são minha base, que são meu porto seguro, que foram e sempre serão pessoas de Deus na minha vida e responsáveis por tudo aquilo que Deus está fazendo. Alegria também rever aqui amigos, dentre eles pastor Jader, Deus abençoe, pastor Marcos, Deus abençoe, pastor Juliano, Deus abençoe, a irmã Leonilda, Deus abençoe, e tantos outros servos de Deus. Pastor Fernando, Deus abençoe também. Queridos, abra sua Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Bem verdade que antes de fazer esta leitura, eu peço só licença ao nosso pastor para fazer aos irmãos aqui a apresentação de algo que Deus tem me dado. Há alguns anos eu recebi de Deus uma dádiva
e eu digo que é uma dádiva mesmo, a graça de poder escrever. E durante todos esses anos, eu vinha sempre dando suporte teológico e de matérias também a algumas revistas, e sempre desejei ter o meu próprio material, a minha própria obra. Ao princípio deste ano, Deus me concedeu a oportunidade de escrever 3 livros digitais. O primeiro livro é um livro voltado para a família, tem a participação da minha esposa, o coro come no livro, porque ali a gente conta algumas experiências da nossa vida, do nosso casamento, e o tema desse livro é Casa em Reforma. Eu falo nele que tipo de esposa é Esther, que tipo de esposa é Vasti, quem era aquele marido da festa de Caná da Galileia, quais as 5 necessidades básicas de um casamento que precisam ser supridas, tanto pelo homem quanto pela mulher. É um livro de uma importância muito grande para a família. A minha esposa participa comigo neste livro, embora ele é um livro digital, mas ele tem fácil acesso a todos aqueles que desejarem adquiri-lo. E um segundo livro é um livro voltado para o público, tanto evangélico quanto não evangélico, porque é um livro de oratória, falando sobre apresentação pessoal, didática, oralidade, língua portuguesa, postura corporal, entonação de voz, dicção, todos os tratamentos para dicção, e esse livro chama A Arte da Comunicação Eficiente. E hoje eu posso contar aqui em primeira mão que eu fui agraciado por Deus e receber a notícia já logo pelo período da tarde para esta semana estar fechando a nossa primeira aula na Academia dos Pregadores, e dentro da matéria oratória. Então é um livro que desenvolve todas essas áreas. Depois tem um terceiro livro que este Deus me deu a graça de transformá-lo em livro físico, através de uma editoria dele que eu quero falar e apresentar aos irmãos, que traz o título Elas Fizeram a Diferença. Este é um livro de esboço bíblico que retrata a história de mulheres da Bíblia que deixaram o seu legado e o seu exemplo de fé. Neste livro eu falo sobre a mulher de Ló, Agar, as 2 parteiras, Sifra e Puá, Joquebede, Raabe, Ruth, Noemi, Ana, Abigail, a mulher em Sarepta, a viúva de 2 Reis 4, a Sunamita, Esther, quem era a sogra de Pedro, quem era a mulher cananeia, quem era a mulher do fluxo de sangue, quem era a mulher da dracma perdida, Marta, Maria, Maria Madalena e tantas outras mulheres da Bíblia que deixaram o seu exemplo de vida para todos nós. O tema, repito, Elas Fizeram a Diferença. É um lançamento, esse livro está há menos de um mês, tem sido lançado por esta editora, e eu tenho a alegria de apresentar aos irmãos e dizer que na saída do culto, se você entender que pode ser bênção no nosso ministério adquirindo este trabalho, estará à disposição dos irmãos lá. Com um sentimento de muita gratidão a Deus por aquilo que eu tenho sido influenciado, eu quero presentear o pastor Flausilino com essa literatura. Tá bom? Está feita uma dedicatória para o senhor aqui, e eu quero com esse sentimento de gratidão. Muito obrigado. Glória a Deus. Palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Vamos em pé só por um instante, lermos esse texto. O versículo é o versículo de número 9 e o versículo 10. 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Diz assim o texto sagrado: E foi Jabes mais excelente do que os seus irmãos, e a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo:
porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia o lugar da minha habitação. Seja a tua mão comigo, e faze que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia o lugar da minha habitação. Seja a tua mão comigo, e faze que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido, e você diz amém. Tome teu assento e vamos ouvir a voz de Deus. Este texto do capítulo 4 de 1 Crônicas é um texto que reporta uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada no que diz respeito a relacionamento com Deus, retratada por um homem cujo nome era Jabes. A história de Jabes, a oração de Jabes e a forma pela qual ela foi respondida tornou-se uma das maiores referências de sucesso na vida de uma pessoa. Haja vista que não há sucesso maior na vida de alguém do que orar e receber a resposta da sua oração. Todos vocês aqui presentes hão de convir comigo que todos nós, quando buscamos, oramos, rogamos, clamamos a Deus, temos como principal objetivo das nossas buscas a resposta da nossa oração. Ninguém que ora faz uma oração imaginando que ela não será respondida. Ninguém que clama imagina que o seu clamor não será atendido. Então, o principal objetivo daqueles que clamam é que a sua oração seja, de fato, atendida. E o maior sucesso na vida de alguém é a resposta da sua oração. E nós vamos encontrar isto de uma forma muito clara na vida desse homem por nome Jabes. Porém, se você reclinar a sua atenção ao texto, você vai perceber que a história de Jabes aparece no meio de uma genealogia bíblica. E isto, de certa forma, é intrigante, porque ele aparece no meio de uma genealogia não sendo genealogia. Se você reclinar a sua atenção ao capítulo 4 de 1 Crônicas, na verdade, desde o capítulo 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, uma construção de árvore genealógica vinha sendo feita ou sendo realizada, o que é comum na cultura judaica e reverenciado até. E a verdade é que nós não gostamos muito destas leituras bíblicas que reportam genealogia, porque a impressão que temos é que esta história de ler que fulano gerou a ciclano, que gerou a beltrano, não tem muita importância para nós. Que estamos equivocados, porque nada na Bíblia está escrito por acaso. Tudo que está escrito aqui tem uma mensagem de Deus para todos nós, inclusive os textos que reportam genealogia bíblica. Um exemplo disto é a genealogia de Cristo, no capítulo 1 do Evangelho por Mateus. Já que na cultura judaica eles reverenciam a construção da árvore genealógica
E na construção da árvore genealógica, a figura que é exaltada lá é a figura masculina, partindo do pai para o filho mais velho ou do pai para o filho primogênito. Você vai perceber algo diferente na genealogia de Cristo, porque lá ele coloca ou vai fazer a inclusão de 5 mulheres, o que, repito, não acontece dentro da árvore genealógica na cultura judaica. Só que quando Jesus está colocando estas 5 na genealogia, ele está quebrando já alguns paradigmas ou alguns preconceitos. A inclusão destas mulheres lá, há uma mensagem de Deus através de Cristo dizendo que o plano de Deus ou o propósito divino não se restringe apenas a um gênero ou a uma classe, mas que este plano de Deus ou este projeto divino é abrangente a todos os gêneros e a todas as classes, tanto faz a homens quanto para mulheres. Deus tem propósito na vida de todos. É o que Jesus está trazendo como mensagem na genealogia de Mateus capítulo 1. Mas não para por aí, porque se você observar o histórico ou perfil de cada uma daquelas mulheres, você vai perceber que lá existem mulheres com passado duvidoso, outra com desvio de comportamento, outra delas nem era judia. Se a construção da árvore genealógica é da cultura judaica, o que é que Ruth, uma moabita, está fazendo dentro daquela árvore genealógica? Só que quando Jesus coloca estas 5 mulheres lá, ele está quebrando preconceito racial, preconceito social, preconceito ideológico e preconceito espiritual ou religioso. São quebras que ele está fazendo dentro da árvore genealógica. Eu estou lhe dizendo isso para que você entenda que os textos da Bíblia que reportam genealogia não estão na Bíblia por acaso. É exatamente o fato de 1 Crônicas capítulo 4. A história de Jabes aparece no meio de uma genealogia, mas ele não é contado como genealogia. Eu lhe desafio a ler o texto e me dizer onde é que está o nome do pai de Jabes aqui, quem são os filhos de Jabes, se na construção de uma árvore genealógica é mencionado quem foi gerado e a quem passou a gerar, o que é que Jabes está fazendo no meio desta genealogia? Embora ele não aparece como genealogia, mas a história ou a situação do seu nascimento é destacada aqui. E como é que a Bíblia vai destacar ou apresentar o nascimento de Jabes? Dizendo que no ato do seu nascimento, ou no trabalho de parto, a sua mãe teve dores excessivas de parto, e quando ela teve dores excessivas ou demasiadas, ela vai dar o nome à criança de Jabes, que significa sofrimento, porque esta é uma outra questão dentro daquela cultura reverenciada, além da construção da árvore genealógica, também o significado dos nomes. Na verdade, na cultura judaica, os nomes valem pelo significado. Não é como na nossa cultura, que muitas vezes damos nome aos filhos sem se preocupar com aquilo que significa. Por que damos nomes aos nossos filhos? Damos nomes a eles homenageando ou prestigiando um pai, um ente querido, uma pessoa que tem a nossa admiração. Então damos nomes pela modernidade ou até mesmo pela modalidade. São situações dos nomes que nós damos nestas gerações. Naquela cultura, o nome é dado pelo significado. Por quê? Porque o significado do nome de alguém representa o que aconteceu no passado, que antecedeu o nascimento da pessoa, algo decorrente
ao presente do seu nascimento, ou algo que profetiza o futuro a partir do nascimento daquela pessoa. Eu vou lhe dar 2 exemplos. Vocês se lembram quando Davi projeta a construção do templo, e permita-me usar uma linguagem acessível, porque parece que eu vejo Davi projetando o templo e apresentando o projeto do templo a Deus e dizendo: eu vou construir uma igreja ao teu nome, uma casa para adoração ao teu nome. Deus pega o projeto de Davi e diz: tudo bem, Davi, projeto aprovado, só tem um detalhe: você não vai construir este templo, você não vai construir esta casa para adoração ao meu nome. Por que não? Porque reinando sobre Israel, você travou muitas batalhas. Tem um outro detalhe, Davi: as tuas mãos estão marcadas de sangue. Por esse motivo, você não vai construir uma casa para adoração ao meu nome. Fica tranquilo, Davi, eu aprovo o teu projeto, mas levanto de você, da tua semente, uma criança que vai se chamar Salomão, que significa pacífico, que vai reinar em teu lugar, que vai trazer paz para Israel, e é este teu filho quem vai construir uma casa para adoração ao meu nome. Percebam que lá o significado diz respeito a algo do futuro, o que aconteceria a partir do nascimento daquela criança. Um outro exemplo foi quando a Arca da Aliança, o que representava a presença de Deus, foi levada embora de Israel. A situação daquela arca ser roubada causou tragédias, inclusive a morte dos filhos do sacerdote Eli. Não obstante a morte dos filhos do sacerdote, a Bíblia diz que no impacto da notícia de que a arca foi levada embora, o próprio sacerdote foi a óbito. Agora, a notícia se espalha, chega também aos seus familiares, e diz a Bíblia que a nora de Eli estava grávida do seu filho, e agora, quando ela tem o impacto da notícia de que o marido morreu e a arca foi levada embora, prematuramente ela deu luz à criança, e enquanto está tendo o trabalho de parto, alguém pergunta: qual o nome da criança? Ela diz: coloca o nome dele de Icabô, que significa foi embora a glória de Deus de Israel. O nome vale pelo significado, e neste caso o significado representa o que estava acontecendo. Qual é o nome desta criança? O nome desta criança aqui é Jabes. O que é Jabes? Sofrimento. Como pode uma mãe colocar o nome do filho de sofrimento? Até enquanto está na fase da inocência, tudo bem, porque existem 4 coisas que recebemos da inocência que não pedimos para receber. Por exemplo, você recebeu um pai, mas ninguém aqui teve o direito de escolha de quem deveria ser o teu progenitor. Segundo, você recebeu uma mãe, mas também não escolheu do ventre de quem você queria ser gerado. Terceiro, você recebeu o dia do nascimento, mas também nenhum de nós escolhemos qual dia queremos nascer. Terceiro ou quarto, recebemos um nome. Nenhum de nós também tivemos direito de escolha do nosso nome. A verdade é que se você reunir pelo menos 5 pessoas e perguntar a elas qual nome você gostaria de ser chamado, boa parte destas pessoas diriam que desejariam outro nome. Talvez nem é pela aversão que tem ao próprio nome, pelo significado, mas é pela afeição que tem a outro nome. Este homem recebe um nome, e o nome dele representa sofrimento.
O problema não é a fase da inocência, o problema é a fase da consciência, porque naquela cultura, já que o nome vale pelo significado, imagine comigo, todas as vezes que alguém lhe perguntasse o nome e ele dissesse, é Jabes, a memória recobrava. E logo ele diria, o meu nome é sofrimento. O que é que eu represento? Sofrimento. O que é que eu significo? Sofrimento. Só que o que me fascina no texto é que o versículo 9 representa o nascimento de Jabes, o sofrimento de Jabes e o nome que ele recebeu. O versículo 10 representa a decisão e a fase da maturidade. Qual é a decisão que Jabes vai tomar aqui? Versículo 10. Ele resolveu invocar ao Senhor. E Jabes invocou ao Senhor. E Jabes orou. Espera aí. Ele representa sofrimento. Ele significa sofrimento. O que ele é para a sua família é sofrimento. O que ele lembra para a sua mãe é sofrimento. Só que no versículo 10, ele tem diante de si uma segunda escolha. E é aqui que eu quero entregar a mensagem de Deus para a sua vida. Ele tem, na verdade, duas escolhas. A primeira, já que o meu nome é sofrimento, eu vou carregar esse sofrimento pela vida toda. A segunda escolha, eu acredito que se eu colocar a minha vida diante de Deus e orar, Deus vai mudar a minha história e a história da minha casa. Eu vou repetir, e se a tua ficha não cair, você está perdendo a tua oportunidade, porque desde o começo do culto, Deus está falando sobre oração, sobre resposta de oração, sobre decisão de oração. E qual é a decisão de Jabes? O meu nome é sofrimento, mas eu acredito que se eu orar e colocar a minha vida diante de Deus, Deus vai mudar a minha história e a história da minha casa. Olhe para cá, todos nós, ninguém aqui escapa desta verdade, porque todos nós, em alguma área da vida, temos uma esfera de sofrimento. Pode ser que a família está bem, mas está sofrendo na saúde. Pode ser que a família e a saúde está bem, mas está sofrendo na vida financeira. Pode ser que a saúde, a família e a finança está bem, mas está sofrendo em alguma área espiritual. Todos nós temos uma área de sofrimento na vida, com um detalhe, que pode ser mudada pelo poder da oração. Eu vou repetir, todos nós temos uma área de sofrimento na vida que pode ser mudada pelo poder da oração. Sabe o que é que Deus está dizendo hoje à noite para todos nós aqui? Que está chegando o tempo de resposta de oração. O que é que Deus está dizendo? Persevera, persista, permaneça na oração, se dedique à oração, porque a resposta de Deus está chegando para a sua vida e para a sua casa. Se você recebe a palavra, abre a tua boca e dá o melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você participasse comigo por um momento, pegando a mão da pessoa que está próximo de você e dizendo a essa pessoa: Deus vai atender a tua oração. Deus vai responder a tua oração. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Mas deixa eu dizer algo para você. Qual é a oração de Jabes? A oração de Jabes representa talvez uma das mais simples mencionadas da Bíblia. Mas olhe para cá. Se eu puder dar nome a esta mensagem, eu coloco os 4 pilares da oração de Jabes. E se todos nós, ou a maioria de nós, vocês aqui presentes, e vocês que estão assistindo este trabalho, este culto, participando dessa reunião, pautar a sua oração nesses 4 pilares,
Eu acredito que você vai viver o tempo da resposta de Deus para a sua vida. Qual é a primeira oração de Jabes? Primeiro pilar da oração de Jabes: ó Deus, abençoa-me muitíssimo. Parece comum, não parece? Boa parte das pessoas vão dizer: pastor Oséias, esta oração aí eu já faço. Vou te mostrar a diferença. Boa parte das pessoas vão dizer: pastor Oséias, eu já oro pedindo a bênção de Deus. Eu vou te mostrar o que é que difere. Qual é a diferença? É que boa parte de nós que pedimos a Deus uma bênção, nem sempre sabemos de fato o que ela representa para nós. Eu vou repetir. Boa parte de nós que oramos pedindo a Deus, abençoa-me, nem sabemos o que é que esta bênção significa. Só que para Jabes ela tem um significado. Qual é o significado da oração de Jabes? Olhe para cá. Naquela cultura, todas as vezes que alguém usa a palavra bênção ou abençoar, traz à memória a história de Jacó. Eu vou repetir. Todas as vezes que alguém usa a palavra bênção ou abençoar, traz à memória a história de Jacó. Porque no Antigo Testamento, a maior representação de um homem ser abençoado é Jacó. Eu vou lhe provar isto. Todas as vezes que Deus se apresentava aos homens do passado, ele se apresentava dizendo: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac e eu sou Deus de Jacó. Eu sou Deus de Abraão, o Deus que faz promessa. Eu sou Deus de Isaac, o Deus que cumpre promessa. Eu sou Deus de Jacó, o Deus que te abençoa para você viver a promessa. Jacó é a maior representação da bênção de Deus para o homem. Quando eles usam a palavra abençoar, trazem à memória a história de Jacó. Mas espera, qual é o nome de Jabes, o significado dele? Sofrimento. Ô gente, se alguém que o nome significa sofrimento, e naquela cultura o significado do nome pesa tanto, e esta pessoa vai orar, e sabe que a sua oração vai ser atendida, vocês concordam comigo que a oração dele deveria ser: muda o meu nome? Eu vou repetir. O que é que Jabes deveria orar? Muda o meu nome. E o que é que ele está orando? Abençoa-me. Só tem um detalhe. Isto aqui me fascina, pastores. Ele está dizendo: e eu não quero pouca. Eu não quero de canequinha. Eu quero bênção, abençoa-me muitíssimo. Ah, se a tua ficha não cair, você está para lá de Bagdá. Eu vou repetir. O que é que ele está dizendo? O que eu quero é uma bênção muito grande. Abençoa-me muitíssimo. Mas espera, por que ele está dizendo abençoa-me? Se ele deveria dizer muda o meu nome, é porque ele está trazendo à memória a história de Jacó. Ele poderia dizer muda o meu nome, como o Senhor mudou de Abraão, como o Senhor mudou de Sara, como o Senhor mudou de Jacó. Mas é aqui o segredo: abençoa-me. Ele está dizendo: eu quero ser marcado pela tua bênção. Eu vou repetir: eu quero ser marcado pela tua bênção. Porque o próprio Jacó, que teve o nome mudado, quando o anjo vai se retirando, ele agarra o anjo e diz: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Rapaz, eu acabei de mudar o teu nome, não tem problema. Mudar nome é mudar identidade. A bênção
bênção é mudar a história. O que eu quero não é apenas mudança de identidade. O que eu quero é que o Senhor mude a minha história e a história da minha família. E Jacó foi tocado na coxa e abençoado. Olhe para cá, o que é que Jabes está orando? Ele está dizendo: o que eu quero é que o Senhor marca a minha história com a tua bênção. Eu tenho uma notícia para vocês, Vila Nova: vocês estão marcados pela bênção de Deus. Eu vou repetir: vocês estão marcados pela bênção de Deus. Se tem alguém que recebe a palavra, abre a tua boca e dá o melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus. O primeiro pilar da oração dele: eu quero ser marcado pela tua bênção. Mas não para por aí. Ele vai pautar a sua oração num segundo pilar. O que é que você quer, Jabes? Amplia o lugar da minha habitação. O que é que você quer, rapaz? Amplia o lugar da minha habitação. De onde você é? Tribo de Judá. E o que você quer? Amplia o lugar da minha habitação. O que é que você deseja, Jabes? Que o Senhor amplia os meus horizontes. Mas que povo você pertence? Tribo de Judá. Espera aí. O que é que Jabes está dizendo? Eu sou de Judá. Mas eu não acredito que porque eu sou de Judá, a minha história vai ficar só dentro de Judá. Eu vou repetir isso. O que é que você quer, Jabes? Que o Senhor rompe fronteiras. Que o Senhor tire tudo aquilo que representa obstáculo na minha frente. Que o Senhor amplie os meus horizontes. Que o Senhor amplie o lugar da minha habitação. Que a minha história não fique só aqui. Ô gente, que data é hoje? Que data é hoje? Que data é hoje, gente? De que mês? De que ano? Que cidade nós estamos? De quem eu estou pregando? Qual personagem? Estou te provando que a história dele não ficou só em Judá. Chegou no Vila Nova, em Campinas, no dia 3 de outubro de 2019. 3 de novembro de 2019. Olhe para cá, a história dele não fica restrita a um território. O que é que Deus está dizendo para a gente aqui? Deus pode fazer muito mais na sua vida. Não, eu vou repetir e recebe se você puder. Deus pode fazer muito mais na sua vida. Eu vou liberar de novo esta palavra. Deus pode fazer muito mais na tua casa. Olhe para cá, mantenha a mão direita erguida, porque eu libero uma palavra. Deus vai ampliar os teus horizontes. Deus vai alargar a tua tenda. Deus vai te levar adiante. Pastor Flausilino, vai haver testemunho como resultado do que Deus está fazendo aqui, e onde esse culto está sendo alcançado, de pessoas que vão viver horizontes ampliados. Deus vai alargar a tua tenda. Se você recebe a palavra, abra a tua boca e dá o melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus. Pegue na mão da pessoa que está próximo de você, se você quiser. Não é obrigado a isso, mas se você tem fé para isso e pode fazê-lo, pega a mão desta pessoa, diga para ela: Deus vai ampliar o teu espaço. Diga: Deus vai fazer mais da tua história. Deus vai fazer mais da tua vida. O que é que você quer, Jabes? Que o Senhor amplia o lugar da minha habitação. Mas ele vai pautar a sua oração num terceiro pilar. O que é que você quer, Jabes? Ser marcado pela tua bênção. Que o Senhor amplia os meus horizontes. Terceiro, seja a tua mão comigo. Muito obrigado.
Olhe para cá. O que é que você quer, Jabes? Seja a tua mão comigo. Ô gente, ei, alguém que acabou de dizer para Deus, me abençoa, raciocínio lógico, precisa dizer para Deus, coloca sobre mim a tua mão? Para eles, isto tem um significado. Porque na verdade eles entendem que a ação de Deus na esfera humana acontece por intermédio das mãos. Eu vou repetir. Olha o que Isaías vaticinou, quando ele disse assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Diga para o crente que está do teu lado, diga: Deus não encolheu as mãos. Diga: a mão dele está estendida. Você crê nisso? Você recebe isso? Eles entendem que todas as vezes que Deus age na esfera humana, Deus usa as mãos. Prova disto é que quando um patriarca vai repartir por eles a herança, o senhor tem muito mais propriedade disso do que eu. Quando o patriarca vai repartir o território para os seus filhos, ele reúne os filhos, reúne a família. Gênesis 49 é um exemplo disto. E antes de dizer a cada filho qual vai ser a parte da sua herança, a sua possessão, primeiro, o filho se posiciona diante do pai, e o pai coloca a mão direita sobre a cabeça do filho. Na cultura judaica, a mão esquerda é a mão do juízo. A mão direita é a mão que abençoa. O pai coloca a mão direita sobre a cabeça do filho e libera sobre ele, oraliza para ele uma bênção moral e espiritual. O que é que Jabes está pedindo? Seja a tua mão comigo. Espera aí. O que é que você quer, Jabes? Senhor, para mim não basta ser marcado pela tua bênção, ter horizontes ampliados, sem que a tua mão seja sobre mim. Se você tomar posse disto aqui na tua oração, sucesso absoluto. Eu vou repetir. O que é que você quer, Jabes? Para mim não basta ser marcado pela tua bênção, ter horizontes ampliados, se a tua mão não for sobre mim. O que é que você quer, Jabes? Eu quero tratamento de filho. Eu vou repetir. O que é que você quer, Jabes? Tratamento de filho. Como um pai coloca a mão sobre o filho, seja a tua mão sobre mim. Quero uma notícia boa. A mão de Deus está sendo determinante sobre a tua vida e sobre a tua casa hoje à noite. Eu vou repetir isto. Deus está estendendo as suas mãos sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu vou dizer pela terceira vez, você vai sair daqui vivendo o tratamento de filho. O Pai está colocando as mãos sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Se você recebe a palavra, levante a tua mão, diga um glória ao nome de Jesus Cristo. Seja a tua mão comigo. Mas ele vai pautar a sua oração num quarto pilar. E o que é que ele quer? Qual é a oração de Jabes? Abençoa-me, amplia o lugar da minha habitação, seja sobre mim a tua mão. Terceiro, quarto, que eu não seja do mal afligido. Texto original, olhe para cá. No texto original, a expressão aqui é esta aqui. Que eu não seja vítima do maligno. Meu Deus, o que é que esse homem está orando? O que é que você quer, Jabes? Eu não quero ser vítima do diabo. Ser atacado por ele é uma coisa.
Ser vitimado dele é outra. Ser afrontado pelo diabo é uma coisa, tombado por ele é outra. E o que é que você quer, Jabes? Eu quero proteção do maligno. Eu não quero ser vítima do diabo. Eu vou te dar 2 exemplos. Vocês se lembram quando Satanás se apresentou diante de Deus e acusou Jó? Quando Deus, na verdade, vai fazer uma exibição de Jó, e o diabo diz assim: também ele te adora por causa das coisas que o Senhor dá. O que é que o diabo está dizendo? O homem te adora por aquilo que ele tem. Permita-me usar uma analogia e dizer que a provação de Jó era Deus usando isto como instrumento para esfregar na cara do diabo e dizer para ele: estou te provando que o homem não me adora por causa das coisas que ele tem. Tem uma prova disso aqui, gente. Tem gente que vem cultuar hoje aqui, está com um problema no casamento. Tem gente que veio cultuar hoje aqui, deve estar com um problema de enfermidade. Tem gente que está cultuando aqui, está com uma causa na justiça. Ou seja, Satanás estava dizendo que o homem adora quando tudo está bem. E Deus está provando através de Jó que o homem não adora a Deus por aquilo que Deus faz. Aliás, por aquilo que Deus dá, mas por aquilo que Deus é. Ok. Só que o que é que Deus vai dizer? Já que você acusou a Jó de adoração por aquilo que ele tem, vai lá e toque em tudo que ele tem. Só tem um detalhe, está implícito no texto. Deus diz assim para o diabo: na vida dele não. Ô gente, Deus está dizendo para o diabo o seguinte: Jó não vai ser vítima tua. Vou te dar um segundo, para mim, o melhor de todos os exemplos. A oração que Jesus ensinou. A oração que nós denominamos oração do Pai. Quer orar ela comigo agora? Vamos fazê-la em alto e bom som. Vamos começar. Pai nosso, santificado. Continua. Não nos deixe, mas nos livra. Nos livra. Texto original: nos livra do maligno. Ô gente, se fosse o pastor Oséias que dissesse para você: ora e peça para Deus te livrar do diabo, você poderia dizer: é apenas um homem falando. Quem está dizendo para você: ora, e na tua oração coloca como elemento o pedido de que Deus te livre do maligno, é o próprio Jesus. Eu vou repetir. Quem está dizendo para você: ora, e coloca na tua oração o quê? O elemento de pedido, dizendo para Deus: quebra os laços do diabo contra a minha casa, quebra os laços do diabo contra a minha família, quebra os laços do diabo contra a minha vida. Levanta a tua mão direita, porque lá vai a profecia. Esta noite Deus está quebrando laços do adversário contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Se tem alguém que recebe a palavra, abra a tua boca e dá o melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus. Mas não se esqueça, paute a sua oração nesses 4 pilares. Que você seja marcado pela bênção, que Deus possa ampliar os teus horizontes, que Deus possa fazer com que esteja sobre ti estendidas as suas mãos. E em 4º lugar, que você não seja vítima do maligno. E aí a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Eu vou repetir. E Deus
lhe concedeu o que tinha pedido. Olhe para cá. Tem sucesso melhor do que este? Eu vou repetir. Responda a si mesmo, ou se puder com um amém. Tem sucesso melhor do que orar e Deus responder a oração? Sabe o que é que Deus está dizendo hoje? Ore, porque vai ter resposta para a tua oração. Deixa eu fazer pelo menos 2 observações e eu encerro. A primeira observação. Por que que o nome de Jabes aparece no meio de uma genealogia bíblica, se ele não era genealogia? Um outro detalhe. Você não encontra na Bíblia um livro com o nome Jabes. Você não encontra um capítulo inteiro com a história de Jabes. A história dele aparece em 2. Posso te confidenciar algo? Eu troco a história de outros personagens pela história de Jabes. Orar e Deus responder oração? Ele não tem um livro com o nome, um capítulo com a sua história, mas em 2 versículos ele tem a sua história de vida mudada. Mas ele aparece no meio de uma genealogia. 1 Crônicas 1, 2, 3, 4, do 1 ao 8, genealogia bíblica. Versículo 9 e 10, história de Jabes. Versículo 11 em diante, genealogia bíblica. Capítulo 5, genealogia bíblica, e assim por diante. No meio, a história de Jabes. E eu resumo isto exatamente nesta palavra. Por que que a história dele aparece no meio de gerações contadas, com uma oração que é feita e é respondida? Porque Deus está dizendo que a história de uma geração pode mudar quando alguém decide orar. Eu vou repetir. A história de uma geração pode mudar quando alguém decide orar. Essa história de dizer o meu casamento não tem jeito, se tem alguém orando vai ter jeito. Essa história de dizer o meu filho não tem jeito, se tem alguém orando vai ter jeito. Essa história de dizer a minha saúde não tem jeito, se tem alguém orando vai ter jeito. Olhe para cá. Essa moça linda com quem eu sou casado há 23 anos, 24 agora, ela me deu uma experiência fantástica. Em 2003 ela leu um livro chamado O Poder da Mulher que Ora. A partir da leitura deste livro, todos os dias às 4 da manhã, a Silvana bate o joelho no chão da sala e vai orar. Todos os dias. Eu posso lhe dizer algo aqui, que talvez é pessoal, mas serve como um testemunho. As piores batalhas da minha vida eu ganhei, porque eu ganhei e recebi uma parceira de oração dentro de casa. Eu vou repetir. As piores batalhas da minha vida eu ganhei, porque teve alguém que ora comigo dentro de casa. Posso dizer algo para você? Casa que tem oração, batalhas são ganhas de 10-0. Não, eu vou repetir. Casa que tem oração, batalhas são ganhas de 10-0. Qual é o problema da nossa geração? O problema é que a gente não quer orar. Eu dou um curso pelo WhatsApp, um curso de oratória. E eu tenho alguns alunos e a gente vai interagindo com esses alunos e acaba chegando a alguns problemas. Como é um curso online, a gente interage. E dia desses, ou tempo desses, chegou um problema de um aluno e eu disse para ele, faz o seguinte,
Me liga todos os dias ao meio-dia e eu vou orar com você. A Silvana está aí como testemunho disto. Todos os dias ao meio-dia o Magno me liga e eu oro com ele já há 97 dias. 97 dias de oração ininterrupta. Meio-dia ele me liga e a gente ora. Só que o fato, pastor, é que simultaneamente chegou um problema de um outro aluna. E eu disse para ela a mesma coisa que eu fiz com ele. Me liga em tal horário e a gente vai orar. Sabe qual foi a resposta, pastora? Prazer em revê-la. É Maria do Carmo. Irmã Maria do Carmo. Deus abençoe. Sabe qual foi a resposta dela? A resposta dela foi essa: pastor, eu achei que o senhor ia ter uma palavra de revelação. Eu vou repetir. Eu disse para ela: me liga em tal horário, todo dia, para a gente orar. Ela disse: eu achei que Deus ia te revelar alguma coisa. Este é o problema de muitos de nós. Porque eu sei que tem coisa que Deus revela e resolve. Mas a maioria de vocês vão contar experiências de que as maiores batalhas da sua vida você ganhou quando você decidiu orar. Eu vou repetir e eu encerro exatamente agora. Deus está falando com pessoas aqui. Ora, vai ter resposta da tua oração. Ora, Deus vai atender o teu pedido. Talvez eu não trouxe muita novidade para você hoje, mas eu trago algo que vem refrescar a tua memória. Está chegando o tempo de resposta da tua oração. Eu vou repetir, libero esta palavra para encerrar. Está chegando o tempo de resposta da tua oração. Levanta a mão direita para receber. O ano de 2019 ainda será marcado pela resposta de Deus da tua vida e na tua história. Eu vou dizer de novo: o ano de 2019 ainda será marcado pela resposta de Deus na tua vida e na tua história. Se tem alguém que recebe a palavra, fica de pé comigo, adorando e glorificando o nome de Jesus Cristo. Uria Masteria Forgia. Olá, Júria Manasturia Forgia. Uria Masteria Badasturia Forgia. Eu quero orar com vocês. Eu quero fazer algo instruído pelo Espírito Santo aqui esta noite. Porque eu acredito que hoje a noite será marcada pela resposta de Deus para a sua vida.